Olá, queridos ouvintes. Bem-vindos ao Histórias para Dormir. Hoje, preparem-se para embarcar em uma viagem mágica por duas histórias de amor eternas. A primeira é a apaixonante saga de Tristan e Isolda, um conto que fala sobre amor, lealdade e os desafios que ele enfrenta. Em seguida, nos deixaremos envolver pelo delicado e encantador conto chinês dos amantes borboletas, que nos lembra que o amor verdadeiro supera até mesmo os maiores obstáculos. Então, convido vocês a se acomodarem confortavelmente, fecharem os olhos e deixarem suas mentes se perderem nessas narrativas que falam ao coração. A história de hoje nos leva a um lugar muito especial, a Irlanda. Vamos ouvir o que é essencialmente uma história de amor. E não se passa apenas na Irlanda, mas também em um lugar chamado Cornwall. Mas é um conto celta e se chama Tristan e Isolda. Por favor, tenha em mente que existem muitas versões diferentes dessa história e diferentes maneiras de pronunciar os nomes. Esta é a minha versão e espero que você goste. Enquanto eu o levo para a antiga e mística terra da Irlanda, em um tempo em que a magia era tão real quanto o vento e o oceano, havia um jovem cavaleiro chamado Tristan. Agora, Tristan era um herói de bravura e habilidade incomparáveis, e ele vivia no reino de Cornwall. Agora, Cornwall, só para ficar claro, não está na Irlanda, mas tem raízes celtas muito antigas, mas Cornwall é um condado na Inglaterra moderna. Tristan era conhecido por seus feitos audaciosos e seu carisma encantador. Ele era confiável acima de tudo por seu tio, o rei Mark, que via em Tristan o futuro de seu reino. Desde jovem, ele havia demonstrado um talento excepcional para o manejo da espada e cavalgar, ganhando rapidamente a reputação de um guerreiro habilidoso. A cada triunfo no campo de batalha e a cada ato nobre realizado, a lenda de Tristan crescia, entrelaçando-se com o tecido da história do reino. No entanto, não era apenas sua destreza em batalha que destacava Tristan. Seu charme e carisma cativavam todos que o encontravam, desde o mais humilde plebeu até o nobre mais estimado. Seu sorriso podia iluminar os lugares mais escuros. Suas palavras fluíam como as mais doces melodias, e sua presença exigia respeito e admiração. Foi essa rara combinação de bravura e carisma que cativou seu tio, o rei Mark. Sob o olhar atento do rei Mark, Tristan aprimorou suas habilidades, treinando incansavelmente na arte da guerra e da diplomacia. Ele foi encarregado de missões importantes, enviado a terras distantes para negociar tratados e forjar alianças. O povo de Cornwall olhava para ele com esperança, sua fé em suas habilidades inabalável. Seu nome se tornou sinônimo de lealdade, sussurrado nos corredores do castelo e falado com reverência por bardos em tavernas por toda a terra. Enquanto o sol beijava os campos dourados de Cornwall, Tristan podia ser encontrado no coração do vibrante tribunal do reino. À noite, damas e trovadores se reuniam no grande salão, atraídos pelo magnetismo que emanava do jovem cavaleiro. Suas histórias de bravura e aventura cativavam os ouvintes, transportando-os para terras distantes e encantando-os com suas palavras poéticas. Ele dançava com graça e cortejava com charme, deixando um rastro de admiração e desejo em seu caminho. Ainda assim, em meio à adulação e às responsabilidades que pesavam sobre seus ombros, Tristan ansiava por algo mais. Dentro de sua alma, um desejo surgia, um anseio por um amor que superasse as fronteiras do dever e das expectativas. O jovem via uma conexão que acenderia seu espírito, um amor que transcenderia as limitações de sua posição. Uma noite, enquanto Tristan estava deitado em um campo, sob a lua e as estrelas acima, ele imaginou como seria ter um amor verdadeiro. Mal sabia ele que as ameaças do destino estavam tecendo seus intrincados padrões, preparando-se para entrelaçar seu caminho com o de uma mulher cuja beleza e graça o fascinariam e cuja presença alteraria para sempre o curso de sua vida. Em um reino vizinho, na terra da Irlanda, um reino de vales verdejantes e florestas místicas, residia uma princesa chamada Isolda. Agora, essa princesa era uma visão de beleza etérea, um farol de graça e elegância que capturava os corações de todos que a contemplavam. Seus cabelos, da cor do ouro banhado pelo sol, desciam em ondas pelas costas, emoldurando um rosto que parecia irradiar com uma luz interior. Seus olhos, de um tom cativante, tão claros, profundos como o céu de verão, guardavam uma profundidade de sabedoria que contradizia sua aparência juvenil.
Mas não era apenas sua beleza física que distinguia Isolda. Ela possuía um coração tão tender quanto uma brisa de verão e uma mente tão afiada quanto a lâmina mais cortante. Sua bondade não conhecia limites e ela dedicava-se a ajudar os necessitados. Com um toque suave e palavras que transmitiam o calor de um raio de sol, ela confortava os tristes e inspirava os desanimados. A presença de Isolda podia transformar um ambiente, enchendo-o com uma aura de compaixão e entendimento. Na Irlanda, ela era conhecida não apenas como uma princesa, mas como uma governante sábia. Ela abraçou as responsabilidades de sua posição com graça e integridade, ganhando o respeito inabalável de seus súditos. A beleza, bondade e sabedoria de Isolda se espalharam amplamente quando ela se tornou uma jovem mulher e pretendentes viajavam centenas e milhares de milhas para encontrá-la, buscando sua mão em casamento. No entanto, seu coração permanecia intocado. Sua alma ansiava por uma conexão que fosse além do superficial. Ela sonhava com um amor que igualasse as profundezas de seu próprio espírito, um amor que a desafiasse e a inspirasse, e um amor que transcendesse as fronteiras dos reinos. Um dia, o rei Mark designou Tristan para viajar à Irlanda e encontrar Isolda. Mark tinha ouvido falar da jovem e queria que ela fosse sua noiva. A jornada seria longa e perigosa, mas Tristan estava determinado a cumprir seu dever. Com as bênçãos do rei Mark, Tristan embarcou na viagem, seu coração cheio de expectativa e dever. O mar estava calmo no início, bonito na verdade, e Tristan estava em pé no barco, observando o mar tranquilo. Ele sentiu o sol em seu rosto e respirou fundo, sentindo uma alegria interior diante da perspectiva dessa grande aventura. As marés mudaram e uma tempestade se formou. Tristan sempre se sentiu seguro porque tinha uma tripulação muito forte com ele. E, de fato, de algumas maneiras, ele adorava estar no mar nesse tipo de tempo. A chuva caindo sobre ele, ele se sentia tão vivo. Depois de algum tempo, eles chegaram às costas esmeraldinas da Irlanda e Tristan imediatamente se apaixonou por esta ilha. A ideia veio a ele. Mesmo que a Irlanda estivesse tão perto da Cornualha, sentia-se tão diferente, tão diferente. Penhascos imponentes, prados exuberantes e águas puras e limpas de rios chamavam como se sussurrassem segredos de contos antigos e magia escondida. O coração de Tristan acelerou com a certeza de que estava prestes a conhecer a princesa que havia cativado a imaginação de tantos. Depois de muita viagem pela terra da Irlanda, encontrando locais amigáveis, pedindo direções para Isolda e apreciando as vistas de tirar o fôlego, Tristan e seus homens finalmente encontraram o castelo onde Isolda vivia. Ele declarou por que estava lá. E como todos os pretendentes que haviam vindo um por algum tempo, Tristan foi levado a conhecer Isolda em nome de seu tio, o rei Mark. Quando foram apresentados, seus olhares se encontraram e, naquele instante, uma conexão poderosa esparcou entre eles. Mas Tristan estava ali para levar Isolda, Mark, e assim começou um diálogo interno, um conflito. Tristan e Isolda passaram algum tempo juntos na Irlanda. Negociações foram feitas e foi acordado que Isolda viajaria para a Cornualha para se casar com Mark. A jornada de volta para a Cornualha tornou-se uma sinfonia de risadas compartilhadas, olhares furtivos e promessas sussurradas. Eles viajaram pela Irlanda, passando por castelos antigos, bosques sagrados, e seus passos eram uma dança de alegria e admiração. As florestas sussurravam segredos de amor proibido, e os rios levavam seus segredos ao coração da terra. Cada passo, cada toque, cada momento roubado forjou um laço, que nem Tristan nem Isolda podiam resistir. Mas eles tinham que resistir. Estava prometida a Mark. Então eles embarcaram no navio e zarparam para a Cornualha. Viajaram através do mar, e foi durante a viagem, em um dia calmo, que Isolda pegou uma garrafa do que pensava ser vinho. Ela estava com sede e a bebeu. E Tristan também bebeu um pouco. Mas isso não era vinho. Era uma poção do amor. Havia sido um presente de uma feiticeira que desejava que Isolda e Mark a bebessem na noite de seu casamento. Não era para ser bebida por Tristan e Isolda. E assim, naquele momento, quando o sol se pôs sobre o oceano calmo,
Tristan e Isolda se apaixonaram ainda mais profundamente. A poção do amor corria por suas veias, o que significava que estavam ligados por um laço inquebrável. Logo, eles estavam de volta na Cornualha. De volta ao castelo de Mark. Tristan se viu vagando pelos antigos corredores de pedra do castelo. As tochas tremeluzentes projetavam sombras dançantes nas paredes frias, sussurrando segredos de contos esquecidos. O peso de seu dever se assentava pesadamente sobre seus ombros, pois ele sabia que o rei Mark aguardava a chegada de sua noiva. Nas profundezas de seu ser, Tristan sentia uma dor agridoce que puxava as cordas de seu coração. Ele desejava ser fiel ao seu próprio coração, seguir o caminho do amor. No entanto, ele devia ao tio responsabilidade e lealdade. Enquanto isso, em outra parte do castelo, Isolda encontrava consolo em uma câmara que tinha vista para o pátio iluminado pela lua. Seu coração refletia a turbulência que residia dentro de Tristan. Ela estava dividida entre a profundidade de seu amor por ele e a lealdade que devia a seu futuro marido, o rei Mark. O radiante brilho da lua acariciava seus traços delicados, lançando uma suave radiância em seu rosto angustiado. Ela ansiava pela liberdade de seguir o desejo de seu coração, de se entregar ao amor intoxicante que consumia seu ser. Desde que conhecera Tristan, a doçura de sua conexão e a profunda compreensão que compartilhavam eram diferentes de tudo que ela já havia experimentado. À medida que a noite se aprofundava, o desejo um pelo outro intensificava. Suas almas se estendiam através da imensidão do castelo. A lua, uma testemunha silenciosa, parecia sussurrar palavras de compreensão e compaixão. Sua luz gentil os guiava através do tempestuoso mar de emoções. No reino dos sonhos, Tristan e Isolda encontraram consolo e descanso das limitações de sua realidade. Enquanto dormiam, suas almas se entrelaçavam. Eles escapariam juntos, atravessando as ondulantes colinas verdes da Irlanda. O vento acariciava seus rostos, carregando suas risadas e promessas sussurradas. Nesse mundo dos sonhos, eram livres, libertados das correntes do dever e dos limites das paredes do castelo. O tempo passou, e apesar dos esforços para ocultar seu amor proibido, sussurros de seu caso clandestino chegaram aos ouvidos daqueles que buscavam explorá-lo para seu próprio benefício. Quando a verdade foi descoberta, o rei Mark, tio de Tristan e noivo de Isolda, sentiu a picada da traição. Mas Tristan, sempre fiel ao dever, deixou o reino da Cornualha com o coração pesado, exilado do reino que um dia chamou de lar. Despedir-se de Isolda não foi fácil, e no final, seu amor perdurou, além de sua existência mortal. A lenda diz que ao se aproximar do fim de sua vida, no leito de morte, Tristan ouviu a notícia de que Isolda estava vindo para se despedir, e ele foi tomado pela alegria. Mas o destino desferiu um golpe final, pois quando Isolda chegou a seu lado, ele já havia partido. Coração partido, Isolda então se uniu a ele em um sono eterno, suas almas para sempre unidas, no abraço da vida eterna. Seus nomes seriam sussurrados com reverência e tristeza, e sempre serviriam como um lembrete pungente do profundo impacto que o amor pode ter em nossas vidas. Assim chegamos ao fim da emocionante história de Tristan e Isolda, um amor que desafiou as adversidades e as barreiras do destino. Agora, convido vocês a se deixarem levar por outra narrativa encantadora, que também fala de amor eterno e de almas gêmeas. Preparem-se para conhecer o conto chinês dos amantes borboletas, uma história que nos ensina que mesmo nas situações mais difíceis, o amor verdadeiro sempre encontrará um caminho. Respirem fundo e sintam-se à vontade enquanto mergulhamos nessa nova jornada de paixão e devoção. E esta noite serei seu guia enquanto viajamos até a China antiga e exploramos o belo romance dos amantes borboletas. Vamos caminhar com o casal por bibliotecas encharcadas de chuva e florestas de bambu. Vamos segui-los à medida que sua relação evolui de amizade para companheirismo e, finalmente, para o amor verdadeiro, com uma paisagem tão impressionante quanto o romance em si. Era o primeiro dia da primavera quando Yingtai despertou e soube que algo em sua vida precisava mudar. O ar de primavera, dançando pela janela, parecia despertar algo dentro dela.
Ela puxou de volta os lençóis de seda macios de sua cama e levantou-se, respirando o aroma etéreo das folhas frescas logo além da janela. O inverno ao pé dessas montanhas havia sido longo. Parecia que os bambus e as árvores altas ao redor tinham sido cobertos de neve por anos. Mas agora, eles haviam sacudido o sono do inverno, e a paisagem ao redor de Yingtai havia ganhado vida com os tons terrosos de esmeralda, sálvia e verde mar da primavera. Ela ficou por um bom tempo à janela, apenas contemplando a paisagem. Sentia-se muito parecida com as árvores e montanhas ao seu redor. Passara todo o inverno esperando, escondida do mundo, se preparando para algo totalmente novo. Passara meses sozinha, encolhida, lendo tudo o que podia encontrar. Ela ainda podia sentir as páginas folheando entre seus dedos, enquanto examinava as palavras, procurando por algo, qualquer coisa, que pudesse prepará-la para o que estava planejando para a primavera. Ela queria frequentar aulas com outros estudiosos, mas não era algo que as mulheres naquela época podiam fazer. Ela era de uma família rica, a nona filha, e desejava nada mais do que sair para o mundo e aprender tudo o que pudesse. Tinha receio de que seu gênero a impedisse de fazer isso, mas já tinha ideias de como contornar essa limitação. Ela se juntou aos pais naquela bela manhã de primavera. Sentaram-se em torno de xícaras de chá fumegante, absorvendo o aroma das folhas de chá e a frescura da floresta ao redor. Passaram boa parte da manhã em silêncio, simplesmente ouvindo os sons dos pássaros voando ao redor, felizes por finalmente terem alguns dias quentes. Finalmente, Yingtai fez um pedido aos seus pais. Parecia que os pássaros haviam parado de cantar assim que a pergunta foi feita. Seus pais tomaram um gole profundo do chá e trocaram um olhar compreensivo. Aquela pergunta não era uma surpresa para eles, nem um pouco. Sua mãe estendeu a mão sobre a mesa, pedindo que Yingtai fosse cuidadosa. Ela sabia que sua filha merecia aquilo. Sabia que sua filha estava destinada a isso, e o mesmo valia para o pai de Yingtai. Ele sabia que Yingtai teria que se vestir como um homem, teria que viver uma mentira. Mas era um risco que ela estava disposta a correr, um risco que precisava correr. Então, muitos dias depois, Yingtai partiu em sua jornada vestida com roupas de homem. A viagem até Hangzhou não era curta, mas Yingtai amou cada momento. Ela observava a paisagem passando por ela, florestas de bambu balançando com a brisa. Os campos dos fazendeiros eram de um verde tão vibrante que pareciam pertencer a outro mundo. Riachos serpentavam pela zona rural em um ritmo glacial, lembrando a todos que muitas vezes, devagar e com firmeza, é a melhor maneira de viajar pela vida. Finalmente, ela chegou à cidade. A chuva caía sobre as ruas enquanto as pessoas corriam para suas casas e comércios em busca de abrigo. Yingtai se abrigou sob uma árvore, tentando se proteger da chuva para manter seu disfarce. Para sua surpresa, um jovem se juntou a ela. No momento em que ela o viu, soube que havia algo dentro dele que ninguém mais tinha. Ele comentou sobre a chuva com um brilho nos olhos, enquanto olhava para as nuvens acinzentadas. Seus olhos castanhos tinham um toque âmbar, que parecia iluminar-se sempre que ele falava ou olhava em sua direção. Yingtai sorriu para ele, mencionando que, já que estavam presos juntos ali, poderiam aproveitar o momento. O jovem se apresentou como Liang Shanbo. Yingtai soube, assim que ele disse seu nome, que seria um nome que ela carregaria consigo pelo resto da vida. Eles conversaram debaixo da árvore por horas, ou assim parecia. A conversa era o tipo de discussão intelectual que Yingtai nunca havia experimentado antes. Ela sentia que Shanbo era seu igual, um parceiro com quem poderia crescer. Quando ela desafiava seus ideais filosóficos, ele fazia o mesmo com os dela. Yingtai estava tão encantada por ele que quase se esqueceu de que estava disfarçada de homem. E Shanbo sentia o mesmo. Ele era um homem lógico, um amante dos livros que raramente falava ou se conectava com outras pessoas. Era raro para ele conseguir sentar-se e ter conversas profundas com alguém. Então, essa conversa com Yingtai, essa conexão, era algo que o deixava maravilhado. Ele evitava olhar diretamente nos olhos de Yingtai, pois quando o fazia, sentia uma sensação de calor percorrer seu corpo, uma sensação que não sabia descrever. Eles conversaram até que o dia começou a chegar ao fim. Relutante em deixar essa conexão que já prezava tanto, Shanbo se abaixou e pegou um pouco de terra. Ele segurou a terra em suas mãos e perguntou a Yingtai se ela gostaria de se juntar a ele em um juramento de fraternidade. Yingtai não pôde deixar de sorrir com isso. Certamente, esse era o único tipo de juramento que ela poderia fazer com Shanbo,
considerando seu disfarce. Ela concordou alegremente e o seguiu pela chuva. Enquanto caminhavam, o ritmo de seus passos se movia em sincronia. O tap, 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 tap de seus pés parecia criar uma música com o gotejar constante da chuva ao seu redor. Embora estivesse chovendo, nenhum dos dois se apressava. Eles vagavam preguiçosamente pelas ruas, continuando sua discussão intelectual. Todas as pessoas sensatas, aquelas que não estavam enfeitiçadas por uma conexão tão profunda quanto a deles, estavam dentro de casa, enroladas em cobertores com xícaras de chá quente, aconchegadas ao lado de fogueiras. Mas Ying-Tai e Shambo não se importavam com a chuva. Ying-Tai, de vez em quando, fechava os olhos para realmente sentir as gotas de chuva descendo por seu rosto. Parecia que ela estava sendo lavada para um novo começo com seu amigo Shambo. Finalmente, eles chegaram a um pavilhão sobre uma ponte. O lago que eles estavam sobrevoando era uma das coisas mais deslumbrantes que ambos já haviam visto. Ele se estendia até o horizonte, onde linhas de bambu encontravam suas margens. A água estava repleta de folhas de lótus e nenúfares. As flores eram mosaicos de rosas, vermelhos e roxos, como se os próprios deuses tivessem descido com pincéis e pintado cada uma delas. As pétalas eram puxadas para baixo pela água com cada gota de chuva, mas logo se erguiam novamente à medida que a gota rolava para fora delas. Eram fortes, resilientes e belas. Ying-Tai ficou na beira do pavilhão, olhando para a água enquanto as gotas de chuva dançavam na superfície, deixando pequenos círculos que se expandiam lentamente. Ela sentiu seu corpo relaxar ainda mais ao ver a cena, e o ar ao seu redor parecia ainda mais fresco do que momentos antes. Havia uma névoa crescendo sobre a água, o tipo de véu nebuloso que só aparece quando chove em um belo dia de primavera. Esse véu fazia o lugar parecer ainda mais mágico, como se o mundo tivesse sido criado apenas para eles compartilharem. Shambo tocou o ombro de Ying-Tai com um sorriso. Ela riu de si mesma, tão distraída com a água que havia esquecido o que estavam ali para fazer. Eles se posicionaram com a terra e acenderam incenso, jurando fraternidade um ao outro. O coração de Ying-Tai batia forte em seu peito enquanto repetia as palavras que Shambo lhe dizia. Ela sentiu como se o tempo tivesse desacelerado para que pudessem compartilhar esse momento íntimo juntos. E Shambo sentiu o mesmo, embora não tivesse as palavras para descrever essa emoção. Ele tentava dizer a si mesmo que era apenas amizade. Afinal, ele nunca tinha realmente tido um amigo antes, então, com certeza, era isso que ele estava sentindo. Porém, no fundo, até ele sabia que havia algo naquela conexão, algo que mudaria sua vida para sempre. Eles se separaram depois do juramento, prometendo se encontrar no dia seguinte para estudar após as aulas. Naquele momento, ainda não sabiam que frequentariam todas as aulas juntos. E assim, seus mundos se entrelaçaram completamente. Muitas pessoas na classe percebiam que havia algo diferente em Ying-Tai. Ela não era muito boa em fingir ser um menino, mas muitos estavam tão envolvidos em seus próprios estudos que não prestavam atenção. Shambo, no entanto, nunca suspeitou de nada. Ele nunca ouviu os sussurros e nunca se importou em parar e ouvir qualquer boato enquanto passava pelos outros. Logo, tornaram-se inseparáveis e frequentavam as aulas juntos todos os dias. Foi durante as aulas que perceberam por que estavam tão profundamente conectados. Ambos amavam aprender. Enquanto o professor falava, eles prestavam atenção a cada palavra. Faziam perguntas, sempre buscando respostas, detalhes, uma nova perspectiva que pudesse informar seu pensamento. Era algo que eles eram feitos para fazer. No entanto, isso não significa que permaneceram completamente focados durante toda a aula. De vez em quando, Ying-Tai lançava um olhar para Shambo. Ela adorava observar a forma como ele aprendia. Ele se inclinava para a frente no assento, como se estivesse antecipando algo. Seus lábios se abriam levemente, as mãos apoiadas sobre o queixo. Seus olhos brilhavam sempre que um tópico particularmente o interessava. Era algo que Ying-Tai poderia observar por horas. Após a aula, ambos caminhavam por um caminho florido e se acomodavam na biblioteca para a tarde. Sua primeira primavera e verão juntos foram os mais chuvosos que alguém já havia visto, mas nenhum dos dois se importava. Eles se sentavam na biblioteca perto das janelas, observando as gotas de chuva deslizarem pelo vidro. Isso acrescentava um toque de magia à biblioteca, fazendo com que os livros parecessem mais quentes e imersivos. Em dias particularmente frios, sentavam-se juntos ao lado da lareira,
trocando ideias ou lendo em silêncio na companhia um do outro. Shambo era particularmente apaixonado por poesia, algo que Intai aprendeu após algumas semanas. Enquanto se aconchegavam ao lado do fogo crepitante, Shambo lia poesia. Não era uma leitura monótona, era cheia de emoção e expressão, como se ele estivesse expondo sua alma. Sempre num sussurro baixo, o tipo que te puxa para mais perto, mais e mais perto. Era uma experiência transformadora ouvir Shambo ler. Intai sentava-se na beira de seu assento, com o corpo completamente relaxado, como se estivesse derretendo no chão. Suas palavras dançavam pelo ar e entravam em sua mente, deixando nela a doçura e inteligência de sua voz. Foi só depois que Intai descobriu que muitos desses poemas foram escritos pelo próprio Shambo. E um poema em particular a fez pensar que Shambo estava sentindo o mesmo que ela. Ele lhe disse que havia escrito o poema na noite anterior, pois não conseguia dormir. Saiu de sua aconchegante casa e viajou até o pavilhão, onde compartilharam seu juramento. Observou a lua enquanto ela cruzava o céu noturno, refletindo-se lindamente na água. Na verdade, todo o céu era espelhado pelo lago. Era como uma poça de maravilhas cósmicas bem abaixo de seus pés. Com o som dos grilos cantando ao seu redor, ele começou a escrever um poema. Ele não sabia de onde vinha, apenas que fluía de seus dedos de maneira diferente de qualquer outro poema que já escrevera. Quando terminou, estava exausto. O esforço emocional e criativo do que acabara de escrever o fez querer se enrolar de volta na cama até amanhã. E o poema que lhe veio de uma maneira única, só poderia ser descrito como um poema de amor. Ele falava de um relacionamento que o fazia sentir-se completo, um relacionamento que o tornava uma versão melhor de si mesmo. Assim como o vento torna o bambu mais forte e a chuva torna os prados de flores silvestres mais vibrantes. E Intai sabia que Shambo não sabia a quem o poema se referia na superfície. Afinal, ele era um homem de lógica, não muito inclinado a examinar profundamente suas emoções ou como realmente se sentia em relação a elas. Mas Intai sabia que o poema era um reflexo do relacionamento deles, porque ela sentia cada palavra que ele pronunciava. Os próximos anos de suas vidas continuaram assim. Eles iam juntos à biblioteca todas as tardes, liam suas poesias, discutiam as palestras e em seguida jantavam juntos, protegidos pelo pavilhão à beira da água. Durante o jantar, riam e compartilhavam histórias, apenas os dois contra o mundo. Outros acadêmicos se juntavam a eles de vez em quando, mas era quase impossível interromper a conversa entre os dois. Um dia, estava chovendo novamente. Shambo e Intai vagaram pela cidade até a biblioteca, apenas para descobrir que estava fechada. Shambo estava muito mais incomodado com isso do que Intai. Parecia que sua noite juntos tinha que chegar ao fim, mas Intai não via dessa forma. Ela pegou a mão de Shambo com um sorriso e o levou pelo caminho de pedras ao redor da água. Ela disse a Shambo para simplesmente olhar ao redor e respirar o ar de verão. Ele fez isso, inspirando profundamente. Sentiu-se cada vez mais calmo a cada respiração profunda que preenchia seus pulmões. Ele perguntou a Intai para onde exatamente estavam indo, e ela sorriu de volta para ele por sobre o ombro. Há um lugar que sempre quis ir, e não temos desculpa para não irmos até lá, disse ela, um pouco de forma insinuante. Momentos depois, estavam diante da floresta de bambu à beira da água. Havia um caminho sinuoso que serpenteava pela floresta, mergulhando e subindo ao redor dos altos troncos. Os dois desceram para a floresta, e instantaneamente foi como se tivessem sido transportados para outro mundo. O bambu se erguia alto acima de suas cabeças, incrivelmente impressionante. Fortes e belas, elas exalavam um aroma fresco e vibrante que os pegou de surpresa, incentivando-os a andar um pouco mais devagar, a respirar um pouco mais fundo. O vento tempestuoso fazia os troncos balançarem, e enquanto balançavam, o som que produziam era etéreo. Eles rangiam e estalavam, mas havia um elemento que soava como sinos de vento, enquanto se chocavam, se chocavam, se chocavam. A ociosidade deles ecoava pela floresta. Suas folhas tremulavam e dançavam com as gotas de chuva. Pela primeira vez, eles realmente sentiam que estavam em uma floresta viva. O bambu balançava ao redor deles, mudando e dançando com a força do vento. Eles eram tão fortes, mas tão flexíveis. Paravam de vez em quando no caminho sinuoso apenas para observar o bambu balançar para a esquerda e para a direita, para a esquerda e para a direita. Mais de uma vez, Intai percebeu que estava colocando a mão sobre a de Shambo,
enquanto observavam o bambu com admiração. Suas bochechas coravam, algo que ela tentava esconder virando-se de costas para ele ou continuando pelo bosque. Mas não era apenas ela que estava corando. Cada vez que a mão de Yin Tai pousava sobre a de Shambo, ele sentia um calor se espalhar pelo peito. Seu corpo se enrijecia à medida que a alegria o dominava. No entanto, é claro que ele não conseguia dar nome a essa emoção. Ele apenas sabia o quanto estava grato por tê-la em sua vida. Uma vez que se aventuraram mais fundo na floresta de bambu, perceberam que estavam perdidos. Percorreram o maior número de caminhos que podiam, tentando encontrar a saída, embora não estivessem em pânico ou preocupados. Brincavam que parecia que ficariam presos na floresta juntos para sempre. Yin Tai não se importava com a ideia. Eventualmente, eles emergiram da floresta e encontraram a chuva caindo mais forte do que nunca. Desta vez, Shambo tirou uma de suas camadas externas de tecido e a pendurou sobre Yin Tai, não querendo que ela se molhasse. O coração de Yin Tai pulou no peito. Ela se perguntava se lá no fundo, Shambo sabia que ela era uma mulher. A partir de então, eles visitaram a floresta de bambu em todos os dias de chuva. E nos 3 anos seguintes, houve muitos deles. Passaram quase todos os dias juntos, nunca voltando para visitar suas famílias ou fazer longas jornadas. Suas vidas giravam em torno de sua educação e de sua conexão um com o outro. Então, inesperadamente, 3 anos após sua chegada, Yin Tai ficou devastada ao receber uma carta de seu pai, exigindo que ela voltasse para casa. Ela não teve escolha a não ser empacotar seus pertences e se despedir de Shambo. Ao contar a ele sobre sua viagem urgente, lágrimas brotaram em seus olhos. Ela sabia que estava loucamente apaixonada por Shambo. Fez um juramento silencioso de que estaria com ele por toda a eternidade, mesmo que não pudesse estar fisicamente ao seu lado. Começou a sonhar a todo momento que um dia seria sua esposa. Mas Shambo não ia deixar Yin Tai ir tão facilmente. Ele propôs acompanhá-la na maior parte da jornada de volta para casa como seu irmão jurado, para garantir que ela chegasse em segurança. Yin Tai concordou, ainda não pronta para se despedir. A jornada de 18 milhas de volta para a cidade natal de Yin Tai foi um dos melhores momentos que passaram juntos. Yin Tai percebeu sua guarda caindo. A cada curva, ela tentava dar dicas de que era uma mulher que estava loucamente apaixonada por Shambo. Mas ele parecia não notar nenhum sinal que ela deixava. Ela os comparou a patos mandarins nadando em um lago tranquilo, um símbolo claro de amantes em sua cultura, mas Shambo não parecia entender a conexão, mergulhando em uma discussão sobre a biologia dos patos. Quando chegaram ao pavilhão Changqing, Yin Tai teve uma ideia. Ela disse a Shambo que o apresentaria à sua irmã e ele poderia então se casar com ela. Shambo não parecia muito entusiasmado com a ideia, mas concordou, prometendo voltar em algumas semanas para conhecer sua irmã. Essas poucas semanas se arrastaram. Yin Tai sentou-se em sua casa de infância, olhando para o lago com uma expressão triste, lembrando-se dos bons momentos com Shambo ao seu lado. Foi lá que Shambo a encontrou quando veio conhecer sua irmã. Mas então, o véu caiu. Quando Shambo viu Yin Tai, com o cabelo caindo pelas costas e um toque de batom suave nos lábios, ele soube que era sua amiga. Preocupada que ele ficasse brava, Yin Tai queria se explicar, mas foi interrompida pelo abraço de Shambo. Shambo confessou que não conseguia parar de pensar em Yin Tai. Ele sonhava com ela todas as noites, ansiava por suas conversas e desejava tê-la ao seu lado por toda a eternidade. Os dois começaram a chorar e a enxugar as lágrimas do rosto um do outro. Eles compartilharam seu primeiro beijo à beira do lago. Ao se beijarem, sentiram 3 anos de intensa conexão finalmente se liberando para o mundo. Shambo propôs a Yin Tai, falando de sua desesperada vontade de se casar com ela, de ser seu marido pelo resto de suas vidas. Yin Tai concordou, tão cheia de alegria que mal conseguia falar. Mas sua alegre reunião seria breve. Apenas momentos após concordarem em passar suas vidas juntos, Yin Tai soube que seus pais já haviam arranjado seu casamento com o filho de um rico mercador. Yin Tai tentou protestar, tentou contar aos pais sobre seu verdadeiro amor, mas eles não queriam ouvir. Essa era a única coisa que Yin Tai não conseguia contornar. Shambo ficou devastado. Ele deixou a cidade natal dela, não querendo prolongar mais sua dor. Parou de comer, parou de dormir e logo sua saúde deteriorou. Assim, alguns meses depois de saber que Yin Tai se casaria com outro homem, ele faleceu em seu sono.
ainda sonhando com ela. Ele foi enterrado perto da cidade natal dela no dia do casamento. Enquanto Intai se preparava para se casar, ela escapuliu da procissão, desesperada para estar com seu amor uma última vez. Ela se ajoelhou ao lado do túmulo e, enquanto isso, a chuva começou a cair sobre ela, dançando em sua pele como nos belos dias chuvosos que passara com Shambo ao seu lado. Ela falou com Shambo, contando-lhe sobre seu amor. Rememorou todos os momentos que passaram juntos e expressou seu arrependimento por não ter dito isso antes, por não ter fugido com ele enquanto ainda tinha a chance. Seus sentimentos cresceram, cresceram e cresceram. Em sua dor, ela implorou para que o túmulo se abrisse. Ela não queria viver sem Shambo, não queria jurar seu amor e lealdade a ninguém além dele. Acima dela, um trovão ribombou. Debruçada sobre o solo, a sepultura começou a se abrir. Intai assistiu a isso acontecer, não com medo, nem com espanto, mas com uma onda de felicidade. Quando o túmulo estava completamente aberto, ela respirou fundo o ar fresco da primavera. A primavera a lembrava do primeiro dia que passou com Shambo, tantos anos atrás. Ela podia praticamente ver seu rosto. Sentia a terra em suas mãos e o cheiro do incenso enquanto faziam seu juramento de irmandade. Podia sentir os dedos dele roçando seu braço, o modo como seu sorriso acendia um fogo dentro dela. Após respirar fundo e sentir a onda de emoções, ela se inclinou para a frente, caindo suavemente dentro do túmulo. O túmulo começou a se fechar atrás dela, exatamente quando o cortejo de casamento chegou, se perguntando onde ela havia ido. Eles correram para tentar resgatá-la, mas era tarde demais. Intai não queria ser resgatada. Quando o túmulo finalmente se fechou, o cortejo assistiu, maravilhado, enquanto uma luz brilhava sobre ele. 2 borboletas emergiram do túmulo, flutuando pelo ar uma com a outra, com uma sensação de liberdade imensurável. Eram os espíritos de Intai e Shambo. Eles pairaram pela campanha, com as asas se tocando enquanto navegavam em direção a um futuro brilhante. Eles haviam cumprido sua promessa. Iriam passar a eternidade juntos. De tempos em tempos, as pessoas na região viam as 2 borboletas. Elas eram inseparáveis. Dormiam na mesma pétala de flor todas as noites, com as asas envolvidas uma na outra. E em dias de chuva, as pessoas começaram a notar o casal se aventurando pela floresta de bambu, uma visão improvável. Era na floresta que os espíritos de Shambo e Intai pareciam voar um pouco mais alto. Espero que vocês tenham gostado tanto dessas histórias quanto eu gostei de contá-las. A beleza e a profundidade do amor em Tristan e Isolda e a pureza dos sentimentos em O Conto Chinês dos Amantes Borboletas realmente me emocionaram. Agradeço de coração por me acompanharem nesta viagem através do tempo e das emoções. Agora é hora de se aconchegar, fechar os olhos e permitir que os sonhos os levem para novos lugares. Tenham uma boa noite e que seus sonhos sejam tão lindos quanto as histórias que compartilhamos hoje. Até a próxima!